Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando. Neste vídeo, vamos fazer o vídeo de conclusão. Eu vou apresentar para vocês o vídeo de conclusão sobre criacionismo e evolução e essa discussão que a gente teve entre esses dois temas. Então, o título é Conflitos e Críticas entre as Visões Criacionistas das Origens, onde estão. Então, essa aula ela é para todo o público que quiser conhecer um pouco a mais sobre este tema e também voltado para a escola para os alunos que quiserem aprender sobre este tema em específico. Então, os livros recomendados dessa mini aula é a Bíblia, Os Territórios da Ciência e da Religião e A Origem, As Quatro Visões sobre a Criação, Evolução e Design Inteligente. Então, esses são os livros mais genéricos sobre o tema. E, no sumário, vamos resumir as aulas, vamos falar dos conflitos e críticas associados a cada uma delas, fazer a conclusão destas aulas todas. Então, no resumo, a gente discutiu o que é ciência, a gente falou um pouquinho sobre a história da religião e a história do universo segundo a Bíblia, qual é a perspectiva que nós devemos ter. Nós também falamos dos dois livros, o livro da natureza e o livro teológico, que seria a Bíblia, em nosso caso aqui em específico. Para os cristãos e para os não cristãos seria o livro da sua religião. A gente sempre falou da Bíblia aqui, mas trate a Bíblia, de certa forma, como um modelinho de exemplo para a forma de você pensar relacionados a outras religiões também. Então a gente falou um pouquinho de apologética da natureza, falamos dos métodos apologéticos de teologia natural, sobre teologia natural e evidências cristãs. A gente falou mais especificamente voltado para a teologia natural, que é o que importa para essas aulas aqui nesse momento. Falamos também de como nós devemos interpretar a Bíblia, o livro de Gênesis, segundo cada uma das visões. Falamos também da complexidade da natureza, na complexidade irredutível, que a gente já falou anteriormente. Também falamos dos 6 dias da criação. Falamos das ideias evolutivas, falamos do evolucionismo, a diferença entre evolução, evolucionismo e teoria da evolução. Falamos de Charles Darwin. Falamos um pouquinho da história da evolução. Também falamos sobre o surgimento da primeira célula, as discussões que vieram antes disso, a biogênese, a abiogênese, entre outros. Também apresentamos as 4 visões sobre a criação, terra jovem, terra antiga, design inteligente, criacionismo evolutivo. Além disso, as evidências associadas a isso, já que se você quiser seguir uma teoria dessas, você pode apenas pegar as evidências, desde que isso não seja inconsistente as suas afirmações umas com as outras. Falamos sobre os 6 dias da criação, discutimos bastante. Além disso, também falamos da questão do dinossauro, dos fósseis, da Arca de Noé em cada uma dessas visões. E, especificamente, sobre a convergência entre as evidências científicas atuais e o cristianismo, considerando que o primeiro círculo é criacionismo e o cristianismo, e o segundo círculo é evidências cristãs. Então, se o círculo ele tiver um em cima do outro, ou mais próximo um do outro, maior o nível de convergência deles. Nessa interseção aqui. Então aqui seria a interseção entre esses dois círculos. Isso provavelmente vocês estudarem matemática. Então se você observar bem, esse círculo ele converge muito pouco com esse. Então o que eu quero dizer com essa figura é que o cristianismo e as evidências científicas para a Terra Jovem, elas não correspondem muito. Elas são bem distantes. Praticamente não há essa correspondência, e claro que, seguindo uma linha lógica dele de crítica, a forma como a gente deve pensar a relação entre ciência e cristianismo. Também da Terra Antiga, especificamente, as evidências elas já estão muito mais ligadas ao cristianismo, as evidências científicas. Então, se você observar bem, eles aceitam, por exemplo, as ideias do 4,5 bilhões de anos, aceitam muitas coisas que a ciência fala. O design inteligente, eu diria até que um pouquinho mais do que o criacionismo da Terra Antiga. Embora os dois nenhum dos 3 anteriormente aceite a evolução, mas ele parte da pressuposição que todo o universo segue exatamente como a ciência diz. A lógica é essa, só que existe um criador inteligente por trás e que isso não foi feito ao acaso, mas que tudo isso que a ciência fala é verdadeiro, e no caso da evolução específico, não ocorre, o surgimento das espécies não ocorre pela evolução.
E o criacionismo evolucionário, praticamente nessa questão do diálogo, existe uma circunferência praticamente sobreposta entre evidência científica e cristianismo, em que as ideias é que o cristianismo ele deve absorver praticamente todas as ideias científicas a respeito da descrição da natureza e aceita as evidências como um todo, inclusive a evolução. Então você vê que existem, a depender do criacionismo que você utilizar, vai existir uma maior convergência entre as ideias mais atuais e defendidas acerca dos conhecimentos atuais de cada um desses temas. Só que é claro que aí, por detrás disso, existem críticas como a gente já falou do criacionismo da Terra Jovem, que não deve haver sobreposição entre ciência já que e cristianismo, já que o cristianismo é muito superior. Existem críticas também do que é ciência, do que é evidência, qual evidência é realmente confiável, enfim. Mas isso aqui é de maneira genérica das ideias e evidências científicas geralmente aceitas. Então, a questão da ciência, você tem os conflitos e críticas sobre o que é ciência, sobre quais postos devem ser aceitos, sobre a Arca de Noé, sobre a questão da morte, como isso vai influenciar a compreensão do cristianismo, sobre a evolução do homem também é uma coisa muito discutida. E a conclusão, no geral, é que a discussão sobre o criacionismo é um elemento secundário. O mais importante para um cristão já foi feito e mostrado. O mais importante foi que Cristo morreu na cruz do Calvário pela gente. E para de outras religiões, é que o elemento de sua fé aí, que você acredita ou aceita, o mais importante não é esse elemento. Esse elemento é apenas um elemento secundário dentro do bloco principal da sua fé, que provavelmente está associado a uma vida metafísica, que geralmente as religiões discutem. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que, não estou dizendo que isso não é importante ser discutido, mas que mesmo que ainda que existisse o cristianismo não respondesse ou de forma congruente ou de forma direta, ou tivesse argumentos contra a evolução e contra as ideias científicas, basicamente, Cristo ele veio, e é comprovado que ele veio. Existem muitas outras evidências do que a Bíblia fala ser verdadeiro, e não é por causa disso que a gente deixaria a nossa fé. Mas é claro que esse é um tema importante até para te mostrar que a Bíblia também é consistente e que tem resposta a essas questões. Mas lembrando que essa é uma discussão de uma coisa secundária, mas que também pode afetar a compreensão sobre as coisas primárias do cristianismo. Então, cuidado com a racionalidade excessiva, tenha humildade. Vivemos em um período apenas, então a gente tem que ter cuidado para não aceitar tudo da ciência, não racionalizar em excesso a fé. A gente também vive apenas um período da história. Pode ser que daqui a 1000 anos existam ainda seres humanos que, para quem é cristão, Cristo não tenha voltado ainda. E pode ser que as coisas mudem a forma como a gente entende a ciência e também a compreensão da evolução. Então a gente tem que ter humildade para saber que a gente está em uma época e que às vezes as nossas respostas não vão ser definitivas, dado que esse é um tema muito discutido e que às vezes não está muito claro uma definição bíblica bem específica. E temos boas respostas. No geral, todos os criacionismos dão boas respostas a essas questões das origens. E o cristianismo não está errado e Deus não está morto. Então, o cristianismo não está errado. Alguns desses provavelmente está certo. E existem aqueles que estão muito mais próximos da ciência e que se a ciência está dizendo que aquilo é certo, então logo o cristianismo ele também está certo em algum desses modos aí de pensar as origens e como Deus criou tudo isso. Então, material complementar opcional é Deus usou Big Bang, da Escola do Discípulo. O início da série Gênesis ali, talvez seja interessante. O Mundo Perdido de Adão e Eva, e de John Walton, e a série Origens, da Novo Tempo, que vai falar um pouquinho a respeito da natureza. Então, todos esses vídeos aí vão te ajudar, de certa forma, a compreender um pouquinho mais sobre o Gênesis, de forma mais aprofundada cada um desses tópicos. Então, aqui eu te dei um panorama geral, e você pode aprofundar depois se você quiser. Então, foi muito bom estar com vocês aqui. Para quem está assistindo só esse vídeo, espero que se inscrevam no canal, dá um gostei ou não, dá um gostei. Segue lá no Instagram do Crescimentando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Discutam aí nos comentários, mas de maneira respeitosa. E até uma próxima, ou adeus.